Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o caso do Gregório do Vivier, que aconteceu essa semana aí também, nos últimos dias na verdade. O Gregório do Vivier fez uma postagem pedindo que o Lula considerasse ali a escolha de uma mulher negra para o STF, tá? Então a gente vai comentar um pouco isso, vai falar um pouquinho sobre essa questão do STF, sobre identitarismo também, que é uma questão que está envolvida com isso aí, tá? E também sobre o caso do Zanin, certo? Que tem a ver também, né? O Zanin, o Cristiano Zanin, que acabou de entrar no STF indicado pelo Lula, tá? Antes de começar o vídeo, rapidamente aqui mais uma vez, tá? O meu livro de poemas, o meu novo livro de poemas tá, né, já está aqui comigo. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para a gente poder conversar a esse respeito aí, beleza? Então, fica aí a dica. E vamos começar então o vídeo de hoje. Então qual é a questão, pessoal? A Rosa Weber, que é uma das ministras do STF, vai se aposentar agora em outubro, né? Em outubro, no início de outubro, tá? E aí ela vai abrir mais uma vaga, né? Para uma nova escolha do Lula, né? O Lewandowski saiu há alguns meses e entrou o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula nos processos aí da Lava Jato, né? Contra o juiz Moro, e ganhou essa indicação. E aí agora, como está abrindo essa vaga da Rosa Weber, que é uma mulher, né? Tem duas mulheres lá no STF ainda, né? E aí começou a se discutir muito isso, né? Pô, tem que botar uma mulher, né, para substituir ela, porque senão vai ficar muito homem no STF, não vai ter diversidade, e tem que ser uma mulher negra. Muitas pessoas de esquerda aí pedindo isso, e o Gregório do Vivier é uma dessas pessoas aí que está, né, fazendo esse movimento para poder sugerir uma pessoa, né, uma mulher negra, né, no STF. Isso procede, né? Tem realmente relevância isso gera necessariamente resultados positivos? Vamos avaliar aqui, vamos pensar essa questão, tá? Porque esse é um dos temas aqui do vídeo de hoje. Então, assim, o do Vivier fez uma postagem, né, dizendo que o Lula podia tomar um café lá com algumas pessoas aqui que ele indicou, e ele citou 3 nomes: a Adriana Cruz, juíza, Lívia Santana Vaz, promotora, e Soraya Mendes, advogada. As 3 seriam mulheres negras que, na perspectiva dele, seriam, né, pessoas aptas ali a serem indicadas para o STF. E de primeira, assim, vale fazer uma ponderação rápida aqui, antes da gente aprofundar a questão aqui, né, para um contexto mais nacional, né, ou mais, enfim, né, mais amplo aí da política. O fato é que essa escolha carrega ali uma parte de contexto político e até mesmo histórico, né, mas também uma parcela de uma questão que é radicalmente pessoal, né? Tem a ver com uma confiança que o Lula tem ou não na pessoa, né? Então, assim, não adianta a mulher ser negra ou ser mulher ou não ser, e o Lula não conhece, não sabe quem é, não tem nenhum tipo de conexão com a pessoa. Não adianta, né? Não adianta falar nisso, né? Porque quem vai escolher é ele, e isso tem essa parcela de confiança pessoal do Lula ali, né? Agora, para além disso, existe o fato também de que mesmo quando a pessoa é de confiança do presidente, né, do cara que está escolhendo, né, essa pessoa ali, trata-se de um ser humano, né? Trata-se de um ser humano. E enquanto ser humano, ele vai ter ali opiniões divergentes, né? A gente não vai colocar, o Lula não vai colocar uma cópia dele lá, né? Até porque ele não é megalomaníaco a esse ponto, não é retardado, né? Enfim, igual essa gentalha que está enchendo meu saco aí. Enfim, né? Então ele não vai colocar uma cópia dele lá, né? Ele vai escolher alguém que se aproxima em uma série de quesitos ali, mas não vai concordar em tudo. Nós vamos ver isso em relação ao caso do Zanin aqui, né? E aí o Brasil 247 publicou o seguinte aqui: choveram reações negativas à tentativa de pressionar o presidente Lula, que considera indicar nomes de sua confiança para o cargo, entre eles o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, além do Flávio Dino, é claro, né? O Flávio Dino também é o ministro da Justiça agora,
e ele é também um dos favoritos aí, né, para poder entrar no STF, e está fazendo um trabalho sensacional lá, né, inclusive não só no Ministério Estrito Sensu, no trabalho que ele tem que fazer lá com, né, com a justiça e tudo mais, mas também, né, nos momentos em que ele é requisitado ali para poder ir em comissões e tal, ele está saindo muito bem, está jantando os bolsomínios, ainda que isso não seja nada demais, né, porque não é vantagem nenhuma, né, jantar esses analfabetos que estão lá, né, mas de qualquer maneira o Flávio Dino está, né, aliás, qualquer um que vai lá janta os bolsomínios, já viram isso? Não? Né, o Stedley do MST foi lá, jantou os bolsomínios, né, aquele professor também da UNB foi lá, jantou a bolsomínios, assim... É a coisa mais fácil que tem jantar bolsominion, né? Mas enfim. Então, quer dizer, o Flávio Dino está fazendo esse trabalho bacana aí, né? E a gente espera que de repente o Lula faça uma escolha, né, pautada por essa confiança que ele tem ali de conviver com o trabalho da pessoa e com as ações mais imediatas ali daquela pessoa, daquele candidato ou daquela candidata. O ideal seria, né, e eventualmente até será no futuro, né, que a gente tenha uma diversidade maior. Só que isso também não garante. Nós vamos ver aqui que não garante. Porque, por exemplo, né, vamos já fazer um comentário aqui antes de continuar aqui lendo as notícias. Né? Mulher. Né? Porque tem que ter uma mulher no STF. Bia Kicis é mulher. Damares Alves é mulher. Né? A mulher do Bozo lá é mulher. Né? Então, assim... Janaína Pascoal é mulher, isso não quer dizer nada. Pode ser uma mulher, pode ser uma retardada, uma estúpida, né? uma imbecil dessas que não tem a menor... A Janaína Pascoal é uma imbecil, né? Completa. Né? E aí, ela é do direito, vai botar ela no STF? Né? Só se for muito retardado, né? Entendeu? Enfim, aí ser negro também não necessariamente, né? Aquele sujeito lá da Fundação Palmares, lá, que eu até esqueci o nome dele, né? Enfim, é um retardado também, é negro. Né? E nós temos o caso Joaquim Barbosa, que é um caso aí também que ficou marcado, porque foi uma escolha do Lula, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E aí, agora eu vou fazer um comentário que eu acho importante aqui, porque teve um internauta aqui, citado pelo Brasil 247, no link que eu vou deixar para vocês aí, que ele diz o seguinte, ó: não é engraçado um homem branco, cis, hétero, rico estar tomando a frente e tendo protagonismo numa luta de mulheres pretas, né, criticando o Gregório do Vivier, né? Eu acho esse comentário aqui um comentário, né, ingênuo, né, quando não estúpido, porque não é engraçado um homem branco, cis, hétero, rico estar tomando a frente e tendo protagonismo numa luta de mulheres pretas, né? Vamos pensar, por exemplo, na escravidão, que foi uma movimentação lá que, né, não havia nenhum tipo de possibilidade bélica, por exemplo, né? O armamento bélica não é nem a palavra boa, mas enfim, de armamentos lá para os negros se rebelarem e ganharem, né, um espaço né, na sociedade civil. Então teve que haver o quê? Um protagonismo de pessoas brancas, né, que começaram a perceber o absurdo daquilo, porque o contexto às vezes é esse. Né? Para além disso, existe aquela questão, né, da velha discussão do lugar de fala e da velha discussão da empatia, porque se você é diferente de uma outra pessoa, mas você tem empatia, né, você defende o direito dela, você defende a liberdade dela, você defende ali, né, enfim, você a defende em situações que você está considerando injustas ali. Isso não tem nada demais, qual o problema? Né? Não é porque o Gregório do Vivier é branco, hétero, enfim, né, cis, que eu nem sei o que é isso, depois eu vou pesquisar aqui, mas, enfim, né, e rico, que ele não pode defender uma mulher negra ou um movimento negro, etc e tal, nada a ver, bobagem isso aqui, né. E o protagonismo, ele nasce justamente da empatia, né, o protagonismo de uma pessoa diferente de você é um exercício de empatia. Então, como assim negar isso? Né? Isso é uma idiotice típica de identitarismo ressentido. Não, só eu posso falar, só os negros podem falar do que é do movimento negro. Só as mulheres podem falar do movimento das mulheres. Isso é estupidez. Né? E aí tem a questão do lugar de fala, também nesse contexto aqui. Né? Porque o lugar de fala, eu já fiz até um poema sobre isso, publiquei lá falando sobre, enfim, eu vejo uns problemas aí nessa noção de lugar de fala,
Mas também tem umas questões interessantes, porque ao mesmo tempo é uma certa ponderação de que tem um certo limite aqui que fica meio que inacessível para quem não está vivendo isso, né? E eu acho isso bacana, isso é importante também de existir, né? E aí, só que essas questões invariavelmente têm a ver com questões de cunho privado, né? E não com uma escolha de um ministro do STF. Né? Não existe lugar de fala nessa discussão, isso aí é bobagem. Né? Porque o ministro do STF ele não vai responder só, se for uma mulher negra que entrar lá, ela não vai responder só as questões das mulheres negras, ela vai responder questões de todo mundo. Né? Então, assim, é ingenuidade, né, ou ressentimento ficar defendendo isso, né? E ingenuidade numa perspectiva histórica e recente que tem a ver com a questão do Joaquim Barbosa, né? Vamos chegar lá, tá? E aí teve um outro internauta também, né, que falou sobre a questão de uma foto, né, do Porta dos Fundos, que é a empresa lá do Gregório do Vivier, o grupo que ele tem lá de humor e tal, que ele posta vídeos no YouTube, faz uma série de coisas aí, shows e tal. E aí postaram uma foto dizendo que só tinha gente branca lá, né? Enfim, e aí ele não pode ficar falando, né? Quem é ele para criticar o Lula se ele não tem ninguém negro lá, nenhuma mulher, nenhum gay, nada ali diferente dele, né? E aí ele respondeu que não, mas a empresa privada é diferente do STF, né? Estão sendo desonestos e burros. Não é não. Não é não. Se você tem realmente essa perspectiva de, né, tem que dar espaço. Se você não tem, beleza. Então, né, você escolhe quem você quiser e é isso aí. Tá tudo certo. Agora, se você vai para o espaço público defender que o Lula tem que colocar no STF uma pessoa, né, uma mulher negra, e você tem uma empresa, não tem nenhuma mulher negra na sua empresa, né, você está fora de contexto, não é? Você está em uma contradição gritante. Né? Então, assim, não é... A empresa privada não é diferente do STF nesse particular aqui, porque no fundo é o cara que está ali dizendo, tem que ter isso, e ele não faz, né? Então não diga, né? Essa é a questão. E aí o blog da Cidadania, também vou deixar o link para vocês aqui, levantou a questão do Joaquim Barbosa. Essa é a grande questão que muita gente está ali levantando para o Gregório do Vivier, porque é isso. O Lula escolheu o Joaquim Barbosa em maio de 2003. E o STF só tinha tido até aquele momento 2 ministros negros. O Pedro Augusto Carneiro Lessa, que ficou de 1907 a 1921, e o Hermenegildo Rodrigues de Barros, de 1919 a 1937. 1937 foi o último integrante negro do STF que a gente teve, ou seja, né, de 1937 até 2003, bota aí, são 70 anos quase, né? E o Lula foi lá e colocou o Joaquim Barbosa no STF. O que aconteceu? Né? Vamos lá, o blog da Cidadania narra da seguinte forma. Infelizmente, a boa intenção do Lula, lá em 2003, não foi acompanhada de um final feliz. No fatídico ano de 2012, Joaquim Barbosa foi buscar uma teoria do jurista alemão Klaus Roxen para condenar José Dirceu no escândalo do Mensalão. Né? E o Barbosa fez escola, né? Porque aí, em 2018, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria mostrando que a estratégia do primeiro negro indicado para o STF em quase um século seria usada para colocar na cadeia o Lula. Né? O que eles estão falando aqui? Né? Da tal da teoria do domínio do fato, que é uma teoria que não existia no Brasil, que eles trouxeram de fora só para condenar o Lula e outras pessoas ali do PT, na farsa que foi a Lava Jato, que a gente sabe hoje aí que é uma farsa da direita brasileira, né? Enfim, aí e outra coisa, Joaquim Barbosa saiu do STF 16 anos antes da aposentadoria dele, né? E foi curtir a vida em Miami, né? Miami, que é um mustzinho da direita brasileira. Então, quer dizer, né? E aí o blog aqui da Cidadania completa a reflexão dizendo o seguinte, é óbvio que a conduta de Joaquim Barbosa não tem qualquer relação com a sua etnia. Realmente não tem, né? Ela apenas serve para reforçar um fato incontestável. Nomear um negro, uma mulher, um homossexual ou alguém terrivelmente evangélico, né, para o STF não ajuda em nada a melhorar a desigualdade brasileira. Né?
Inclusive, existem muitos gays e muitos negros de direita, conservadores, violentos, retardados e criminosos, né? Esses LGBT retardados estão me atacando aí há anos já, né? Então, assim, é gente de direita, né? São conservadores, são medíocres, são, enfim, né? E são LGBT. Então, quer dizer, isso não garante, não tem nada, assim, não tem nenhuma garantia de que a pessoa seja uma boa pessoa ou seja competente em alguma coisa porque é gay ou porque é negro, né? Enfim, tá? Então é isso. Tá? E aí agora vamos partir então vamos falar do Zanin, porque o Zanin também tem a ver com essa questão, enfim, né, de uma escolha do Lula, porque muita gente está criticando o Zanin porque ele teve defendeu algumas posições conservadoras, né, em algumas votações que ele fez, né? Vamos falar aqui disso, ó. Ele chegou no STF no dia 3 de agosto, quer dizer, né, setembro tem um mês, né, mais ou menos, e ele votou contra a descriminalização da maconha para uso pessoal, defendendo a saúde, dizendo que não, porque a saúde em primeiro lugar e tal, uma bobagem, né? E realmente eu discordo totalmente dele. Aliás, eu não acho nem que isso tem que se restringir à descriminalização da maconha para uso pessoal. Para mim tem que descriminalizar as drogas, ponto, né? Porque é estupidez ficar defendendo a posição dos conservadores retardados que acham de verdade que ficar matando traficante em favela, fazendo, né, showzinho nesses programecos da tarde da televisão aí, que isso ajuda em alguma coisa. Isso não ajuda em bosta nenhuma, né? Pelo contrário, né? Isso só tem ajudado a piorar. E a gente não estabelece uma relação madura, adulta com essa questão, que é de entender o seguinte, ó, isso não vai acabar, né? Tem gente que está dizendo, ó, tem que liberar a droga, né? Eu já vi uma entrevista do Marcelo Freixo dizendo isso, não tem que liberar a droga, porque a droga já é liberada, né? Você tem que legalizar. Por quê? Porque senão, o Ciro citou uma questão muito importante numa entrevista que eu assisti um trecho ontem ou anteontem, dizendo isso, né? Antes do governo do PT, do Lula, tinha 200 mil pessoas nos presídios. No final do governo Lula tinha 800 mil. Quer dizer, e a maioria, se não me engano, desses 800 mil, uns 180 mil estão presos por posse de quantidade pequena de drogas. Então, quer dizer, você gera um gasto para o Estado, né, um gasto que é inútil, né, que é ruim. Você piora a vida daquelas pessoas, porque o sujeito entra ali, né, enfim, por uma coisa boba e se transforma num bandido muito pior, né, porque enfim, os presídios brasileiros são o lixo que a gente sabe que são, porque são arquitetados, esquematizados pela direita brasileira, que é uma direita violenta, né, que tem fetiche com polícia, que né, que a gente já viveu a ditadura aqui, que foi uma ditadura de direita, né? E essa bosta continua até hoje aí, né, no lixo da cabeça de muitos deles, né? Então, pessoal, eu acho que essa perspectiva do Zanin foi equivocada, é um voto equivocado. Eu acho que a gente tem que legalizar a droga, porque liberada ela já é. Liberada ela já é e não vai deixar de ser. Porque o riquinho que tem muito dinheiro, que mora na Zona Sul, mora no Leblon, mora na Avenida Paulista, ele consegue ali a droga a hora que ele quer, sem nenhum... E se a polícia chegar lá para perturbar ele, ele dá carteirada na polícia e bota o retardadinho no lugar dele ali e vai para a delegacia quieto, né? Aí no dia seguinte ele vai fazer ronda na favela, espanca o cara da favela para descontar, né, o que ele sofreu no dia anterior do riquinho. Então, quer dizer, olha só a estupidez que a gente vive, né, que gera só isso aí, ó, né, um amontoado de um montão, né, de gente, como diz o imbecil do Bolsonaro, né, dentro dos presídios, né, piorando como pessoa para sair dali e reincidir no crime, porque é assim que funciona, né, porque a gente não aprendeu ainda com os europeus, que estão fazendo muito melhor em relação a isso do que os Estados Unidos, né? Tá? Então, enfim, e aí é isso, né? Esse foi o único voto contra do Zanin, tá? Né? Dessa discussão da descriminalização da droga, e a questão passou, né? Mesmo com o voto dele, tá? Que mais, pessoal? Ele votou contra equiparar a homofobia a crime de injúria racial, né? Foi o único voto contra também.
E aí eu faço até um comentário, não é porque eu estou sendo atacado aqui por LGBTs retardados, medíocres e criminosos, que eu vou deixar de ter empatia com outras pessoas que são assim também, mas que não são criminosos, retardados e imbecis, né? A gente não tem que generalizar, né? É o que eu falei em relação lá à questão do STF, certo? Não é porque uma coisa é achar que não, só o sujeito ser gay, ou ser negro, ou ser mulher é suficiente para ser ministro do STF. Não é. Não é. Tem que ter muito mais do que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não significa também criminalizar, né? Enfim, e você não entender que é importante, né? Eu acho bacana uma lei que equipara a homofobia, ou enfim, né, o preconceito, ou o nome que se queira dar, os crimes ali, né, às vezes de violência e tal, cometido contra um gay, contra uma pessoa, né, diferente, com o racismo. Nada contra, nada contra. O Zanin também errou nessa, certo? Enfim, minha empatia continua com pessoas que são diferentes, apesar desses retardados que estão enchendo meu saco aí, tá? E o Zanin votou contra também o impedimento do juiz em casos de representados por escritórios de parente. Também achei errado, porque como é que o juiz vai julgar com um mínimo de imparcialidade uma questão que está ligada a parente dele? É meio difícil, né? Agora, volta àquela questão que eu falei, na questão da escolha do ministro. Eles são seres humanos, e aí é que entra a questão, né? Então você tem ali um conjunto de coisas que você desenha no comportamento da pessoa e que demonstram que não, esse cara pode ser um ministro do STF aqui, né, de respeito e tal, pá. Aí o cara chega lá, tem um monte de coisa que você não sabe, não conhece, não tem condição de mapear a vida da pessoa inteira, né? Só na cabeça de megalomaníacos com esses vermes que estão enchendo meu saco aqui há anos, entendeu? E aí vamos dar o exemplo aqui, o Dias Toffoli, né, ele foi advogado do PT, e aí quando ele entrou para o STF, ele chegou a revisar a posição dele sobre o golpe militar de 64. Quer dizer, né? Então vocês veem que isso não garante, né? Entendeu? Bom, enfim, e aí só que o Zanin teve 2 votações boas também nos últimos dias aí, né? Ele votou a favor de uma lei que permite a desapropriação de terras que não estejam cumprindo função social, que é, né, a vida do MST, né? O Stedley falou muito bem sobre isso lá várias vezes na comissão e também no podcast que ele participou. E repito, né, jantou os bolsominions porque é isso, eles ficam com aquela verborragia idiota de neoliberalzinho pouco estudado ou mal estudado, né, que invasão, não sei o quê, né? E ele jantou os caras. Quem invade terra é o agronegócio, né? Entendeu? Jantou os caras. E é isso, né? Então o Zanin teve aqui uma posição bacana em relação a isso, votou bem ali, né? E isso é mais uma movimentação em direção a uma reforma agrária que já foi feita na Europa há séculos, né? E a gente não consegue fazer aqui por quê? Por quê? Adivinha aí? Por culpa da direita brasileira, né? Por conta dos neomazombos que a gente tem que ficar aturando aqui, enchendo o saco e atrasando o país, né? E ele também votou contra o marco temporal, né? Que é essa questão ligada aos indígenas. Isso também foi ótimo, né? Porque esse marco temporal é um atraso e é uma ausência radical de empatia que é a marca da direita brasileira, né? O self-made man, né? Só interessa a minha vida, não interessa dos outros, dane-se os outros, estou cagando e andando. E aí vão cagando e andando e deixando a bosta pelo caminho, sujando né, todos os lugares por onde eles passam, né? Enfim. E aí, para finalizar aqui, tá, pessoal? O Lula deu uma declaração dizendo que quer que as votações sejam secretas, né? Eu acho, por um lado, compreensível que ele tenha essa perspectiva, porque, né, ele já tomou no lombo aí muito por conta das novelizações que se fazem em relação a isso, né? Quer dizer, pegar discussões do jurídico e ficar novelizando com um heróizinho, com vilão, e aí bota, né, escolhe um herói. Joaquim Barbosa foi o herói do Mensalão, né? Enfim, um monte de cagada. O juiz Moro foi o herói da Lava Jato, um monte de cagada. Então, quer dizer, né, é compreensível essa perspectiva do Lula,
porque ele tá aí, né, ele sofreu na pele, né, consequências bizarras, passou 500 dias preso sem ter cometido crime nenhum, né, por conta dessa novelização, né, escrota que a direita brasileira faz aqui do judiciário. Só que, por outro lado, me parece o seguinte também, é um pouco complicado essa defesa dele, ou essa tese dele, por quê? Porque essas questões que estão sendo tratadas ali são todas de interesse público, né? Então isso não é só uma questão de... Porque tem muito retardado aí que fica né, taxando o cara, rotulando o cara, porque ele fez uma escolha A, B ou C ali. Mas isso também gera discussões bacanas, para poder ali, né, enfim, né, por exemplo, né, você tem aí a questão do marco temporal, essa votação gera todo um debate na sociedade e a divulgação disso amplia esse debate. Então não acho ruim não, acho bom, né? Mas compreendo o Lula aí porque ele realmente sofreu na pele o lixo que é essa novelização, né, de baixo nível que a gente tem no Brasil, na direita brasileira, né? Enfim, pessoal, e aí a última questão aqui, tá para finalizar mesmo, é que a Folha publicou, né, no dia 10 de maio uma reportagem dizendo que uma representante do governo Biden, chamada Desiree Smith, veio ao Brasil para dizer que já passou da hora de o STF brasileiro ter uma mulher negra, né? Um representante do governo dos Estados Unidos, né? Ela veio junto da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, né, para discutir ações conjuntas de combate à desigualdade racial no Brasil e nos Estados Unidos. Né, 2 comentários rápidos. Se ela fosse uma cidadã estadunidense, tranquilo, né, dá pitaco, porque inclusive eu acho que teve gente aí criticando o Gregório do Vivier, dizendo que ele não tinha que falar nada. Não, acho que tem que falar sim. Não tem nada contra falar e tem que falar mesmo, porque o papel de cidadão é esse. Você pode discordar dele, mas dizer que ele não pode falar está errado, né? Agora, essa mulher aqui, ela é uma representante do governo dos Estados Unidos, então ela tem que fechar o bico e não se meter em discussões internas aqui da política brasileira, porque a gente não faz isso com eles lá, entendeu? Então ficar divulgando que a mulher veio aqui falar isso, ela tem que calar a boca e ficar quieta, entendeu? Porque ela tem que se meter com o governo dos Estados Unidos, não do Brasil. Quem escolhe o STF aqui é o Lula, é o governo brasileiro, né, a soberania brasileira, e não ficar batendo continência para eles como o idiota do Bolsonaro fez aí durante 4 anos, certo? Então é isso que a gente espera de uma pessoa que está ali representando o governo dos Estados Unidos. Chega aqui, ó, chega pianinho, chega devagar, certo? Não vem aqui querer cagar regra na vida dos outros no Estado brasileiro, porque se deixar eles montam, né? E aí, né, pessoal, para finalizar mesmo aqui, a última nota aqui de hoje é a situação chata que foi, né, a demissão da Ana Moser do Ministério dos Esportes, né? Agora o Ministério dos Esportes vai para a mão do tal, aspas, centrão, né, que é a direita, né, a direita ralé ali, né, eles pegam esses... Mas por quê? Porque tem isso, quem é o culpado? Né? Muita gente falando aí, não, porque o Lula, né? O próprio Ciro publicou, uma página do Ciro, na verdade, lá, não sei se foi ele, mas publicou, né, uma crítica ao Lula. Agora, o grande culpado dessa situação não é o Lula, é o eleitor brasileiro, que ainda não entendeu a necessidade. Já falei disso aqui, nosso próximo passo civilizatório é tirar essa gentalha do Congresso, né? Porque senão é isso, uma pessoa como a Ana Moser, capacitada, conhece o esporte ali, entende, tem uma perspectiva bacana, está saindo para botar na mão do Fufuca, o Fufuca, né? Que é um sujeito ali do partido do Arthur Lira, né? Então quer dizer, que é o quê? Um fisiologistazinho ali que vai ficar enchendo o saco, né? Tomara que a estrutura hoje esteja montada ali para que ele fique ali figurando só, né? Para não fazer cagada e atrapalhar o governo, né? Mas a própria necessidade que o Lula tem de ficar substituindo uma pessoa bacana, né, competente, por um bosta desse, é culpa do eleitor brasileiro. E isso vocês não vão escutar da boca do Ciro, nem da boca do Lula, nem da boca do Freixo. Por quê? Porque eles são candidatos, eles não podem bater no eleitor, é compreensível, né? Mas, como eu não sou candidato, a culpa é sua, eleitor que votou no Fufuca, né? Entendeu? Então, ó, Fufuca, aguenta aí, entendeu? Então é isso, pessoal. Tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.